Olá, tudo bom? Nesse vídeo que engloba a série de vídeos Perspectivas 2020, trago o nosso querido... Querido? Ah, tem que ser, né? Mais ou menos. Ah, Thiago Salomão. tudo bom, pessoal? Cara, antes da gente falar de 2020, eu queria falar de 2019. Como foi o seu time em 2019? Não, o meu time não foi tão bem, mas o importante é que o time da carteira Rico Premium mais uma vez foi campeão. Maravilha. E o time da carteira Rico Premium engloba algumas ações, certo? Várias. Hoje a gente está com um pouco mais, tá entre 10 e 15 ações. A gente deu uma diversificada maior, a gente já chegou a ter um pouco menos de ações. Quando a gente tinha mais convicções, agora a gente deu uma diversificada porque não tem nenhuma tese super clara, então a gente prefere sempre dar essa diversificada. Quando está ganhando bem, a gente concentra mais e depois a gente diversifica. Thiago, 2016, 17, 18, 19, 4 anos consecutivos de alta na Bolsa, passa num acumulado de 100%. A B3 lançou recentemente um relatório dizendo que dos últimos 12 meses para cá cresceu exatamente 99% o número de investidores em Bolsa, ou seja, a renda variável realmente, eu acho que na crista da onda com essa questão da Selic em 4,5, né? O que a gente pode falar um pouco para 2020? Tá. Eu acho que 2020 tem tudo para ser uma continuidade desse movimento de alta que a gente vai tendo, né? No dia que a gente está gravando é legal porque ontem, no MBA de ações que a gente tem na Infomoney, eu sou coordenador, eu gravei uma aula ontem com o Luiz Alves Paz de Barros. É um investidor que está há mais de 50 anos na Bolsa, é um dos sócios do Alaska, e a tranquilidade que ele passa de explicação dos ciclos de mercado, de por que a gente está só no meio desse ciclo de alta, ajuda muito a fortalecer a nossa tese, né? Mas por que a gente acha que esse 2020 tende a ser ainda muito bom para a Bolsa, né? Três pilares fundamentais, Betinho. Juro estruturalmente baixo, Selic agora bateu 4,5, pode cair para 4,25, para 4. Se ficar em 4,5, vai ficar por muito tempo, já é excelente. Imagina a empresa que tomava juro com a Selic a 15, 14, e aí tinha que pagar talvez 20% ao ano. Que projeto que para de pé, né? Agora já tem uma Selic muito mais baixa, já ajuda demais. A gente tem uma agenda de reformas que está passando e isso vai trazer uma previsibilidade maior para o Brasil, né? Olhando para a Previdência, né? O Brasil não vai quebrar no médio prazo. E se a economia está crescendo, na Bolsa, que é onde a gente tem as melhores empresas do Brasil, elas devem crescer ainda mais, né? Então, a gente vai ter juro estruturalmente baixo, que não só tira o dinheiro da renda fixa para a renda variável, como também ajuda as empresas a tomarem mais riscos, né? Retomada da economia e empresas, que eu gosto de chamar das empresas survivors, né? Pô, quem sobreviveu a Selic a 14, inflação a 10, PIB de país de guerra, agora com um PIB crescente, juro baixo, inflação controlada, elas vão nadar de braçada. E no longo prazo, preço da ação acompanha lucro, lucro acompanha preço da ação. Então a gente está bem otimista com ações para longo prazo. Para 2020 a gente segue bem otimista e aí já entrando na carteira, a gente gosta mais de players domésticos do que empresas, vamos dizer... Exportadoras. Eu diria mais empresas globais, né? Porque o Brasil deve crescer muito mais do que o mundo lá fora. O mundo já está em outro ciclo, né? Em desaceleração. Mas como você já começou falando de futebol, como um bom treinador de futebol, a gente tem que diversificar. Não adianta só botar atacante, só botar zagueiro. Então eu tenho alguns players domésticos e alguns players globais. O foco mais está nos domésticos. Legal. E a gente falando de doméstico, o varejo andou bastante já nesse ano, em função principalmente dessa questão de queda de juros, entre outros fatores. Os bancos até que não andaram tanto em 2019. O que dentro desses players domésticos, o que você olha? Hoje, de concessões? Hoje o que a gente gosta muito, né? Você falou de varejo, a gente tem uma exposição em Iguatemi. Shopping Center. Shopping Center, ele tem um benefício, embora no mundo todo o shopping center esteja caindo em desuso, no Brasil um lugar que você pode fazer compras com um celular na mão sem medo de ser roubado e com ar-condicionado, ainda tem um benefício enorme, né? Então os shoppings devem se beneficiar bastante da retomada da economia. É uma proteção, entre aspas, à inflação, né? Pensando que o aluguel aluguel de lojista, né? Tem tudo um reajuste à inflação. Então, quando você compra uma empresa, uma ação de shopping center, você está exposto não só a uma recuperação da economia, como também tem um lado ali de uma receita mais previsível, né? Que é desse aluguel de shopping.
e quanto mais gente tiver no shopping, menor vai ser a vacância, quanto menor a vacância, melhor pode ser a renovação de contrato, né? Então shopping a gente gosta de, no setor de varejo, a gente gosta de Magazine Luiza, acho que os planos que a empresa está colocando, tirando do papel, ainda deixa ela anos-luz à frente das outras empresas do setor. Subiu muito, mas ela ainda fazer porque todo mundo faz essa mesma ela pergunta, ainda pode subir bastante. Mas aí onde é que a gente pondera essa convicção? No tamanho. A Magazine Luiza ao longo de 2019 já chegou a ser 12, 13% da carteira. Hoje, nesse momento que a gente grava o vídeo, ela é 5% da carteira. A gente reduziu bem, mas a gente não tem como tirar ela da carteira. A gente reduziu até torcendo para que ela tivesse uma queda para poder aumentar depois a um preço melhor, mas dificilmente é uma ação que vai sair da carteira. E ali a gente também está aproveitando para, por exemplo, CVC, uma empresa ligada a turismo, serviço de viagem. Teve um ano de 2019 horrível e é nesse momento, para quem está de fora, um ótimo momento para entrar, porque a empresa sofreu muito mais por eventos extraordinários, né? Foi desde a quebra da Avianca, óleo nas praias do Nordeste, dólar, que é metade do destino dela. Dólar, tensão nos países da América do Sul, né? Ninguém vai para a Argentina, para o Chile, na situação que estava. Então, tiveram vários eventos extraordinários que impactaram bastante o resultado dela em 2019. Ela não desaprendeu a ganhar dinheiro, ela não desaprendeu a fazer o que ela faz melhor. Ela é a maior empresa de turismo do Brasil. Estivemos recentemente no CVC Day e, de fato, eles estão mapeando muito bem o que precisa melhorar. Como você citou no começo o Palmeiras, eu acho que em 2019 o Palmeiras sentiu a dor de não ganhar nada. E em 2020 ele sabe... Não, ano passado a gente foi campeão, né? E em 2020 ele já sabe o que ele tem que fazer para não repetir 2019. Acredito que a CVC também tenha isso. Ela sofreu a diferença que a CVC caiu 30% no ano, né? O Palmeiras terminou em terceiro lugar, não é tão ruim. Mas a CVC ela já sabe o que fazer ali para tentar melhorar em relação ao que foi 2019. E aí a gente pega o que mais tem na carteira hoje. A gente tem um pouquinho de B3 ainda. Bancos médios. Então, bancos a gente não tem na carteira. Não acho que Itaú, Bradesco, Banco do Brasil não sejam bons investimentos, tá? São empresas que naturalmente vão se beneficiar dessa retomada da economia, as empresas vão voltar a tomar crédito. É banco, vai ganhar dinheiro. Mas como o dinheiro é finito, a gente prefere alocar dinheiro em outras empresas que nessa conjuntura que eu falei de lucro da ação acompanha o preço, aliás, lucro da empresa acompanha o preço da ação, os bancos não devem ter o mesmo crescimento de lucro que teve nos últimos anos, ao contrário de outras empresas de outros setores que devem ter um crescimento de lucro maior. Tendo em vista isso, eu prefiro não ter exposição custo de oportunidade. Bancos. Custo de oportunidade é a melhor palavra para definir isso. Beleza, eu lembro que a gente falou no final de 2018, perspectiva de 2019, para a questão das estatais, em função do seu primeiro ano Bolsonaro. Aliás, das eleições ali já tinha andado bastante, né? Uhum. Eletrobras, de novo, vai continuar sendo discutida essa questão de capitalização, privatização, talvez ao longo de todo o ano de 2020. Vamos ver se amadurece um pouco mais o assunto. Petrobras, essa é interessantíssima. Assim, eu concordo muito com a visão que muito analista tem de Petrobras, que é quase como porque 2019 ela não andou tanto quanto poderia ter andado. E acho que o mercado vai olhar em 2020 e falar, caramba, como é que eu não peguei a Petrobras antes, né? Porque ela fez tudo o que precisava ser feito nesse ano de 2019. Ela vendeu os ativos que o processo de desinvestimento está andando. O leilão da cessão onerosa no começo de novembro, que falaram que foi um fiasco porque os estrangeiros não vieram, o dólar disparou, mas para a Petrobras foi excelente, porque ela comprou os ativos que ela queria, que ela sabe operar, e ninguém no mundo sabe operar melhor do que ela aqueles ativos, a um bom preço. Então ela fez boas compras, fez boas vendas, governança melhorou absurdamente, o ano está acabando e todo aquele medo da greve dos caminhoneiros, reajuste, não aconteceu em 2019, então é algo que está sendo controlado. Agora, nesse finalzinho de ano, a gente está vendo o ruído disso, mas bem diferente do que a gente viu em 2018. Então a empresa está passando por tanta melhoria que, no final das contas, isso vai gerar fluxo de caixa positivo para a empresa. Ela vai gerar caixa, vai voltar a distribuir dividendo, vai voltar a ter lucro. E a empresa tem uma perspectiva muito boa para 2020. E aí ela acaba sendo um pouquinho de uma proteção na nossa carteira, no sentido de ela não é tão dependente assim
do ciclo econômico, né? Você pega uma CVC, você pega uma Magazine Luiza. Poxa, se o Brasil der ruim ano que vem, essas empresas vão acabar sofrendo um pouco. A Petrobras não necessariamente depende tanto do ciclo econômico. E aí, para fechar, que a gente falou muito de cases domésticos, também nesses cases domésticos entra a Localiza também, sempre diversificando, né? A gente tem empresas que são mais ligadas a serviço, mais ligadas a varejo. Tem a Rumo, que acho que é a cara desse governo, né? Eu acho que se tem um ministro ali que merece ser exaltado, tirando Paulo Guedes, é o Tarcísio, o ministro de Infraestrutura, e a Rumo está ali de carro-chefe para se beneficiar dessas melhorias. E aí, passando para o que tem de global na carteira, que a gente gosta. Hoje a gente tem JBS, que está se beneficiando da gripe suína, né, que dizimou metade do rebanho de porcos na China. A JBS está tendo uma demanda enorme lá fora, a gente está sentindo no bolso agora no Brasil o preço da carne. E a gente também ainda tem um pouco de IVVB11, né, que é o código para o fundo de índice que acompanha o S&P, que além de acompanhar a Bolsa Internacional, também é dolarizado. É pouco, mas para ter uma diversificação na carteira, para, por exemplo, em novembro, que era para ter sido um mês muito ruim para a nossa carteira, acabou sendo um mês bom, porque o ETF do S&P ganhou bastante. Então, assim, em 2020, eu vejo muito como uma continuidade do que a gente está vendo nesse final de 2019. Várias reformas já passaram, a gente deve começar a colher os frutos de um crescimento econômico, empresas vão começar a tomar um pouquinho mais de risco. Acho que para o investidor é muito bom, mas ele tem que ter essa ciência de que nesses momentos de maior euforia que a gente começa a parar de fazer conta e agir mais por emoção. Calma, conforme vai ganhando muito com uma determinada ação, com uma determinada posição, vai reduzindo, vai colocando uma parte do lucro na carteira. A carteira Rico Premium nesse ano está caminhando para fechar com um ganho na faixa de 30% e é uns 5 pontos acima do Ibovespa. E muitas ações que andaram muito bem a gente já reduziu bastante. Caso da B3, caso da Magazine Luiza. A gente ainda gosta delas, mas tem essa ciência de que uma hora o preço não tá, ele começa a se descolar por toda essa euforia que o mercado começa a ver. E para finalizar, eu queria parafrasear você mesmo, que a gente estava conversando outro dia, você falou, não dá mais para não ter ações numa carteira de investimentos, né? Em função dos juros em 4,5%, é um pouco disso, né? Eu acho que tem um lema aí para 2020, é impossível não ter ações em carteira. Eu consigo entender alguém que tem 100% de ações em carteira. Eu não acho prudente, não recomendo, mas eu entendo porque tem um potencial de valorização. Então o cara fala, não, quero colocar tudo em bolsa. Tudo bem, acho meio loucura, mas eu consigo entender. Agora, alguém que não tem nada de ações em carteira, hoje não faz o menor sentido, né? O juro hoje, você não vai ter um retorno interessante. Você pode ter retorno positivo dependendo da renda fixa que você investe, dependendo do produto que você aplica, mas já é um retorno muito baixo. E além do retorno baixo, a gente tem um potencial de valorização tão grande nas ações por conta dessa expansão de lucro, que mesmo que você coloque 2, 3, 5% do capital em ações, o ganho que você vai ter com a ação pode compensar em muito o retorno que você vai ter numa renda fixa, que sei lá, vai ser 50% da sua carteira. Então, não faz sentido não ter ações na carteira olhando para longo prazo. Vai ter chacoalhão no meio do caminho, volatilidade tem sempre, o Twitter do Bolsonaro e do Trump estão aí para trazer dor de cabeça para quem olha para o curto prazo, mas o horizonte longo prazo é muito favorável, Betinho. Legal. Meu querido, boa sorte para o seu time ano que vem também, hein? Ano que vem é um ano de eleições, tenho certeza que com a mudança de presidente a gente vai, espera-se, entrar no rumo certo, apesar de não existir oposição no São Paulo Futebol Clube ainda. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Valeu, Betinho. boas entradas a todos aí. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.